Levítico capítulo 27. Pessoas e coisas dedicadas ao Senhor Deus. O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes leis para o povo de Israel. Quando uma pessoa que for separada para o serviço do Senhor Deus quiser ficar livre desse compromisso, ela pagará um preço certo, de acordo com a tabela oficial. Os homens de 20 e 60 anos de idade pagarão 50 barras de prata e as mulheres da mesma idade pagarão 30. Os jovens de 5 a 20 anos de idade pagarão 20 barras de prata e as jovens pagarão 10 barras de prata. Os meninos de 1 mês a 5 anos pagarão 5 barras de prata e as meninas pagarão 3. Os homens de 60 anos para cima pagarão 15 barras de prata e as mulheres pagarão 10. Se a pessoa for pobre e não puder pagar a quantia marcada, ela irá falar com o sacerdote e ele cobrará o que a pessoa puder pagar. Se alguém prometer ao Senhor Deus um animal que pode ser oferecido em sacrifício, esse animal é considerado sagrado e não poderá ser trocado por outro, seja melhor ou pior. Mas, se houver troca, então os dois animais pertencem ao Senhor Deus. Se o animal for impuro, isto é, um dos animais que o Senhor Deus não aceita, então o dono levará o animal ao sacerdote para que ele veja quanto vale. O sacerdote dará o preço de acordo com a condição do animal. Se o dono quiser comprar o animal de volta, ele pagará o preço avaliado e mais 1/5 desse valor. Quando alguém dedicar a sua casa ao Senhor Deus, o sacerdote fará a avaliação da casa de acordo com a condição dela e ele dará o preço. Se o dono quiser comprar a casa de volta, ele pagará o preço avaliado e mais 1/5 desse valor. Se alguém oferecer para o serviço do Senhor Deus uma parte dos terrenos que recebeu do pai dele, o sacerdote fará a avaliação do terreno de acordo com a quantidade de sementes necessárias para semear ele, na base de 50 barras de prata por 100 quilos de cevada. Se ele dedicar o terreno ao Senhor Deus, no ano da libertação, o terreno valerá o preço máximo. Mas, se for depois do ano da libertação, o sacerdote calculará o valor do terreno, tendo como base os anos que ainda faltam para o seguinte ano da libertação, e assim o preço será mais baixo. Se o dono do terreno quiser comprar de volta o terreno, ele pagará o preço calculado e mais 1/5 desse valor. Mas, se o dono do terreno não quiser comprar ele de volta, ou se outra pessoa comprar o terreno, o dono do terreno perderá o direito de comprar o terreno de volta. No ano da libertação, quando o terreno ficar livre, ele será oferecido para o serviço do Senhor Deus. É um terreno sagrado que pertence aos sacerdotes. Se alguém oferecer para o serviço do Senhor Deus um terreno que comprou, o sacerdote calculará o valor do terreno, tendo como base os anos que ainda faltarem para o dia da libertação. Nesse mesmo dia, o homem pagará o preço total do terreno e oferecerá o dinheiro para o serviço do Senhor Deus. No seguinte ano da libertação, o terreno voltará a pertencer ao seu dono, isto é, ao homem que recebeu o terreno como herança. Todos os preços serão calculados de acordo com a tabela oficial. A barra padrão, o ciclo, valem 20 geras. A primeira cria das vacas, ovelhas ou cabras pertence ao Senhor Deus. Portanto, ninguém poderá oferecer esses animais ao Senhor Deus, pois já pertencem a ele. Mas a primeira cria de um animal impuro poderá ser comprada de novo. Deverá ser pago o preço da tabela mais 1/5 desse valor. Se não for comprada de novo, a cria poderá ser vendida pelo preço da tabela. Ninguém poderá vender ou comprar de volta
uma coisa, seja pessoa, animal ou terreno que tiver sido dedicada para ser usada somente no serviço do Senhor Deus. É uma coisa sagrada e pertence completamente ao Senhor Deus. Nem mesmo uma pessoa que tenha sido dedicada assim ao Senhor Deus poderá ser comprada de novo. Ela será morta. A 10ª parte das colheitas, tanto dos cereais como dos frutos, pertencem ao Senhor Deus e será dada a ele. Se o dono quiser comprar de volta alguma porção dessa 10ª parte, pagará o preço marcado e mais 1/5 desse valor. De cada 10 animais domésticos, um pertence ao Senhor Deus. Quando um homem contar o gado, as ovelhas e cabras que sejam dele, cada 10º animal pertencerá ao Senhor Deus, qualquer que seja a condição do animal. O dono não poderá trocar um animal por outro, mas se houver troca, então os 2 animais pertencerão ao Senhor Deus e não poderão ser comprados de novo. Foram esses os mandamentos que o Senhor Deus deu a Moisés no Monte Sinai para o povo de Israel.